Como analisar o início ou final de uma tendência, como identificar o pivô, o que é um pivô. Como nós falamos, toda tendência se inicia através de um movimento de pivô. Nada no mercado é sempre reto, para cima ou para baixo. O movimento do mercado é em ondas. Ondas impulsivas, ondas corretivas, ou seja, impulsão, vem uma correção, depois vem uma outra impulsão. Esse movimento é pivô. O movimento de impulsão, correção e outra impulsão, seja para cima ou para baixo, é pivô. Essa primeira onda impulsiva, seja essa para baixo ou essa para cima, é chamada de primeira onda, onda 1, ou impulsão. E o final dela, onde se inicia a onda corretiva, é chamada de, essa região é chamada de cabeça do pivô, porque geralmente após o mercado romper essa primeira onda, depois da correção, ele vem fazer um teste, um pullback, para seguir. Ou ele pode fazer isso aqui, olha, um teste pré-rompimento e romper, ou seja, um pivô, um micro pivô, é a fractalidade do mercado. Veja o seguinte, o mercado, esse exemplo de hoje, do dia de hoje, como eu identifico? Primeiro, identificar a tendência vigente. Nós temos aqui uma LTB. Então, até então, a tendência é de baixa, certo? Temos topos mais baixos do que os anteriores. Esse topo e esse topo, vê? Esse segundo está inferior ao primeiro. Esse terceiro é inferior ao segundo e, obviamente, ao primeiro. Tendência de baixa. No entanto, numa região de suporte, que é a região que o mercado deixou hoje mesmo, no mesmo dia, há um candle de força. Então, primeiro indício de que a tendência pode estar mudando. Candle de força na região oposta. Esse candle de força está no contexto de suporte. Num contexto onde a baixa está falhando. Porque perceba, o que se espera é isso aqui, não é? Um fundo mais baixo que o anterior. Mas esse fundo aqui está praticamente na mesma região do anterior. Logo, aparentemente, porque até então ninguém sabe o que virá no mercado, uma quebra desse padrão de baixa. Então você fica de olho. Apareceu um candle de força na região de suporte, engolfando ou então fazendo uma barra ignorada, num contexto adequado, você fica em alerta. Se aproximando da região da LTB, por exemplo, há forte rejeição. Então a demanda está maior. A força compradora está se demonstrando mais forte. Até que finalmente ela é rompida. Quando ela é rompida, o que você espera? Você vai esperar então entender que esse movimento iniciado por essa barra é uma onda de impulsão. Impulsiva. Essa onda de impulsão, inclusive, veio seguida de outros candles de ignição, ó, de força, para romper. Lembra que eu falei do pré-rompimento? Esse é um exemplo. Pré-rompimento. Ele fez isso aqui, olha. Para subir. E depois ele fez essa onda, certo? Vou considerar então um pivô maior. Essa onda aqui. Fez a correção. E agora você espera que, já que rompeu a LTB, você tem agora fundos maiores, uns maiores do que os anteriores. Você tem uma tendência de alta. Essa tendência de alta, ela se confirmará quando houver o rompimento do que nós lembra do que nós falamos? Da cabeça do pivô. Essa região aqui. Essa região foi rompida com outro candle de ignição, mostrando rejeição numa região importante. Logo, seguiu então o movimento de impulsão. Tá? Então isso aqui é um pivô. Então primeiro, você analisa qual a tendência vigente, o que está acontecendo nessa tendência. Há uma falha, há uma quebra do padrão? Há.
Nesse caso, a tendência de baixa falhou. Veio um candle de força engolfando num suporte, quebrando o padrão de baixa, se aproximando da LTB, com rejeição, força compradora, fazendo pullback pré-rompimento dessa região, fazendo pullback pós-rompimento e com candle de ignição fazendo então a segunda onda impulsiva, logo você tem então um pivô de alta, uma nova tendência. Tá ok. Quais gatilhos de entrada? Os gatilhos de entrada depende do que você vai considerar. Eu considero a VWAP como ponto de entrada importante. Porque, olha, ele fez um pivô, pré-rompimento. Houve, então, essa barra ignorada. Tem, então, aqui a cabeça do pivô justamente na VWAP. E vejo esse candle de rejeição. Ó. Esse candle de rejeição. Para mim, essa aqui seria a entrada com o stop aqui na onda, no início da segunda onda de impulsão. Tá? O risco-retorno aqui seria mais ou menos assim. Se você não usar FIBO, fiz outro vídeo falando sobre FIBO. Mas se você entrasse aqui, ó, mais ou menos 106 pontos, se você for arriscado e colocar o stop na VWAP, seria estopado nesse caso. Ou então 280 pontos. Um stop caro. Tá? Considero até uns 200 pontos. E olhe lá. No entanto, no mínimo você buscaria a região do último topo, que daria 800 pontos. Risco e retorno está ótimo aqui, estaria ótimo, tá bom? Mas aí você vê outro vídeo falando sobre como traçar, tá bom? Vamos ver algum outro exemplo aqui qualquer de eu arrastar aleatoriamente. Vamos ver isso aqui então. Aqui você tem, vamos analisar, lembra? Você analisa e identifica a tendência vigente. Qual a tendência vigente? Eu vejo fundos maiores uns que os outros. Tendência de alta. Então, marco a minha LTA nesse caso. Tá bom? LTA. Qual é o contexto? A gente vai ter que analisar agora. Tem contexto prévio, obviamente, porque chegou nessa região e desceu. Mas a gente não vai considerar isso nesse momento, agora, para facilitar. Tá bom? Então, vamos lá. Qual o contexto dessa região? Você tem uma rejeição na VWAP, daria sim para entrar aqui, etc. Mas houve então um pivô. Esse pivô aqui foi confirmado aqui. Essa é a cabeça do pivô. Agora contexto. Lembre-se do contexto. O último fundo é esse aqui. Aí você precisa analisar. Bom, eu teria aqui 290 pontos de stop, horrível. Tá? Mas de qualquer forma, até o próximo fundo seriam 130 pontos. Vale a pena? Não. Então, mas você fica aguardando. Tá bom? Você sempre tem que analisar seu stop. E aí, ele seguiu fazendo isso aqui, ó. Demonstrando agora sim, mais uma vez, só que com um stop menor, um pivô de baixa. Talvez esse stop seja mais interessante. Vejamos. Estou fazendo aqui, então, os testes para você analisar cada contexto. 158 pontos, ok. Para 136? Não, ainda não. Mas, o que acontece agora? Houve a tentativa de retornar à tendência de alta, que foi falha, que olha, fez um topo inferior, e agora a gente vai trabalhar com dois contextos. Com os dois contextos, você tem agora um melhor ponto de entrada, porque já demonstrou falha na alta, a baixa não estava interessante, no entanto, agora que fez um topo inferior ao outro com o candle de força, você poderia esperar então o rompimento da VWAP ou pullback na LTE, nesse caso a LTA, para fazer sua entrada e projetar seus alvos. Nesse caso seria mais interessante. Se você entrasse já aqui, porque esse candle estaria rompendo, você teria então uma relação de 184 para, agora o último fundo seria esse, né? 430 pontos.
aqui já seria mais interessante ainda. Caso você fosse, ou seja, perdão, conservador, você espera então o rompimento dessa cabeça do pivô aqui, certo? E aí você vai fazendo suas projeções conforme eu falei no outro vídeo. Então você sempre precisa analisar o contexto, mas você já deu para perceber como que você percebe o início de uma nova tendência e o que você deve considerar para uma entrada ou não. Não é porque fez um pivô ou porque quebrou a linha que você sai entrando. Você precisa analisar o contexto, a região, você precisa analisar a relação risco-retorno sempre, tá bom? Bom, o vídeo já está em 10 minutos para não ficar muito grande. É isso. Qualquer dúvida então, qualquer comentário, pode ficar à vontade. Comente aqui embaixo, tá bom? E boas operações para vocês.